tá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje nós vamos para uma aulinha de climatologia. Se tu não sabe o que é climatologia, quais são os princípios que são os mais importantes para a gente entender o nosso clima, curte, compartilha e dá uma força pra gente, beleza? Bom, gente, o mais importante para a gente começar o estudo de climatologia, essa aula vai ser uma introdução. Vocês vão começar a ser apresentados aos fatores climáticos, aquilo que introduz, aquilo que nos garante um estudo mais adequado da climatologia, os fatores que determinam esse clima, beleza? Antes de começar esses estudos, é importante que vocês tenham uma definição de clima. Existe uma confusão muito corrente entre tempo meteorológico e clima. Isso é muito importante. O tempo meteorológico é um estado momentâneo da atmosfera. Hoje está chovendo, hoje está ensolarado, hoje fez uma tempestade. Tudo isso marca o que a gente chama de tempo meteorológico. Aquele momento, aquele instante. Abri a janela agora, olhei para o céu. Como é que está aí na tua cidade? Esse é o tempo meteorológico. Quando eu falo em clima, eu penso numa constante, num comportamento padronizado, que tem pouquíssimas alterações ao longo de centenas de anos. É óbvio que a gente não está colocando aqui a capacidade humana de transformar esse clima. Mas o clima em geral nada mais é do que um padrão, uma normal. E aí vem um conceitinho que vocês têm que saber. Normal climatológica. Para a gente definir o que é um clima, não basta abrir a janela e olhar para o céu. Eu preciso ter uma série de estudos e comportamentos estatísticos, conhecer as entranhas dessa área, conhecer diversas dinâmicas ao longo de diversos anos. Se vocês querem saber quantos anos, 30 anos de pesquisa, de recolhimento de dados, no mínimo, para que eu tenha um entendimento adequado desta climatologia, dessa normal climatológica. Aqui fica muito claro, né? Clima é um padrão, ele vem ao longo de determinados comportamentos do tempo meteorológico. Ou seja, se eu te digo, te larguei de cueca no Rio Grande do Sul durante o mês de junho, isso significa que provavelmente você vai sentir frio, não é verdade? Porque a normal climatológica do Rio Grande do Sul tem a tendência a ter esse comportamento na temperatura, a ter determinados comportamentos na umidade, e isso é observado em todos os anos. É padrão. Pode ter uma variaçãozinha aqui, pode ter uma variaçãozinha ali, mas é anormal, é o padrão, é o que se espera deste clima. Quando eu falo em tempo meteorológico, lembrem que ele é mais volúvel, ele se transforma, ele oscila mais, ele é momentâneo. Beleza? Bom, dentro desses fatores, o que é o mais importante? Que vocês definam, que vocês entendam como estudar esse clima. O que é mais importante? Nós temos alguns fatores que determinam esse comportamento. Anota aí que eu vou te dar todos os fatores que vocês precisam saber para entender o clima de vocês. Primeiro, latitude. Qual é a distância do espaço estudado do Equador? Isso vai ser muito importante devido à energia solar que chega nesses espaços. Então, é muito importante que vocês tenham o fator latitude como principal fator climático. Segundo, continentalidade e maritimidade. Onde o espaço estudado está em relação ao mar, mais inserido no continente ou mais próximo da água. Isso vai principalmente influenciar o elemento temperatura. Vegetação. A vegetação tem um papel fundamental. Ao mesmo tempo que os biomas e as grandes formações vegetais respondem ao clima, eles também influenciam o clima. Isso é muito importante. Bom, como que o fator vegetal influencia o clima? Vai ser basicamente devido à sua adaptação e também ao processo de evapotranspiração. Vamos ver isso na sequência. Outro fator que é muito importante, altitude. Quanto mais alto, eu vou ter transformações na pressão e na temperatura. Dois elementos climáticos fundamentais, beleza? Temos também a influência das correntes oceânicas. Significa que as grandes massas de água em deslocamento, trazendo características principalmente de temperatura, vão impactar nos climas próximos, gerando toda uma dinâmica atmosférica diferenciada. Indo direto então para a nossa latitude.
Gente, quando a gente vai pensar no fator latitude, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês são as zonas térmicas do planeta, ou seja, as zonas climáticas. Se tu não viste as nossas aulas de movimento de translação, dá uma olhadinha lá porque a gente vai precisar de alguns saberes dessas aulas, beleza? O que acontece? Quando eu olho para o nosso globo, nós temos alguns paralelos especiais. Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, o Equador paralelo central bem no meio do nosso planeta, Círculo Polar Ártico ao norte e Círculo Polar Antártico. Esses paralelos não foram definidos ao bel prazer de qualquer pessoa. Eles têm direta relação com a incidência da radiação solar. Essa zona entre os trópicos, zona tropical, é a zona que ao longo do ano recebe mais radiação direta, mais intensa, maior aporte de energia. Não é à toa que nesta zona tropical, quanto mais próximo do Equador, menor a amplitude térmica, ou seja, a variação entre a máxima e a mínima, e maior a média de temperatura anual. São os famosos climas quentes e úmidos. Professor, dá para ter alguma exceção na zona tropical? Dá, nós vamos falar isso no fator altitude. Mas de uma forma geral, a zona tropical é marcada por climas quentes e úmidos, beleza? Quando eu saio da zona tropical, eu começo a ter uma maior sazonalidade da energia solar. Durante o verão, maior aporte energético, o clima tende a se aquecer. Essa tendência que a gente vai ter no período de verão. Durante o inverno, a gente começa a ter um maior resfriamento. Como a zona temperada está mais afastada do Equador, ou seja, está fora da zona tropical, eu já começo a ver uma sazonalidade da amplitude térmica. Durante o verão atinjo as máximas, durante o inverno as mínimas. Uma maior amplitude anual. Beleza? Isso é bem importante. Também é importante vocês lembrarem lá das nossas aulas de translação que a radiação solar tende durante o inverno a chegar mais inclinada, diminuindo o seu potencial de aquecimento dessa superfície. Significa que exatamente essa inclinação dos raios solares, chegando mais inclinados, se espraiando por áreas maiores, diminui a temperatura. Durante o verão, como o Sol está incidindo mais diretamente no nosso trópico, vamos dizer que seja verão para o hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio, a radiação chega mais direta e eleva a temperatura das zonas temperadas. Tudo aqui vai bater diretamente com a inclinação dos raios solares. Isso é muito importante. Sair da zona temperada, exatamente a partir dos círculos polares, eu entro na chamada zona polar. Essa zona polar é típica de climas frios. A média distância do Equador já é de 66 graus e 33 minutos no paralelo dos círculos polares. Isso faz com que, gente, a média térmica desses climas seja bem baixa. Mas não se engane, zonas polares apresentam alta amplitude térmica. Apesar da gente como sensação dizer que são zonas frias, a gente tem períodos bem destacados de verão e de inverno. Obviamente, não tende a fazer calor nas zonas polares, mas as médias térmicas positivas eu posso encontrar no verão, enquanto no inverno nós já encontramos temperaturas de menos 30, menos 40, menos 50, menos 60. Nós temos diversas questões aí que mostram essa amplitude anual mais agressiva. Também, só a título de curiosidade, vou fazer muita propaganda na minha aula de translação, vocês também têm o fenômeno Sol da meia-noite e grande noite polar a partir do círculo polar. Por que isso acontece, gente? Exatamente nesse contraste de iluminação. Durante o verão, o polo recebe uma radiação mais constante, inclusive tendo o fenômeno do Sol da meia-noite. Durante o inverno, nós vamos ver a grande noite polar, ou seja, a falta de luz. O contraste é muito grande. É uma zona de extremos, e isso é bem importante, beleza? Segundo fator que eu disse para vocês é o fator vegetação. Como a vegetação implica, como ela influencia o clima. Grandes formações vegetais conseguem influenciar o clima disponibilizando umidade, água no ar, gente. Isso é muito importante. A água vai ter um papel muito importante aqui, eu acho que vocês têm que registrar isso, que é a condição de reter
a temperatura, reter energia. Ambientes muito próximos da água ou ambientes muito úmidos são ambientes de menor amplitude térmica. Anota isso. Significa que se eu tenho florestas densas, o processo de evapotranspiração, jogar umidade no ar, faz com que essa umidade retenha energia e torne este clima mais estável, de menor amplitude térmica. Quando eu vou olhar para um deserto, que é exatamente o oposto de ser um clima vegetado, eu tenho amplitudes térmicas extremamente agressivas. Durante o dia, eu posso registrar temperaturas acima de 40 graus Celsius. E no mesmo dia, durante a noite, eu tenho ali uma condição de 3 a 5 graus Celsius. Então, são fenômenos extremos. Vejam como a vegetação é capaz de reter energia e tornar o clima mais estável. Beleza? O fator 3 que eu vou abordar aqui é o fator altitude. E esse é bem importante. A altitude, ela tem uma influência direta na pressão e na temperatura. Quando eu vou chegando no topo das grandes montanhas, todo mundo aqui já viu a foto de uma montanha, como por exemplo essa daqui, e a gente vê que nas grandes montanhas nós temos o famoso gelinho do topo da montanha. Geleiras marcam as altas altitudes. Por que isso acontece, gente? Quanto mais alto eu me propago na atmosfera, menor é a minha capacidade de reter energia. O ar é mais rarefeito e até a própria propagação da radiação solar, que vem com comprimento de onda curto, alto poder de penetração, atravessa as nossas camadas, só aquece a atmosfera de baixo para cima. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que quanto mais alto eu estou na atmosfera, mais perto do Sol. Isso é um raciocínio equivocado. O que importa no aquecimento da nossa atmosfera é a propagação, a forma com que a radiação solar interage com ela. Então lembrem isso, existe um fator aí de comprimento de onda. Radiação solar entra com alto poder de penetração, interage com a superfície e aí é mais facilmente absorvida. Significa que a nossa atmosfera é aquecida de baixo do solo para cima. Então, quanto mais alto, menos energia disponível tenho e também menos capacidade de reter essa energia. Isso é muito importante. É por isso que quando eu vou subindo as grandes montanhas, eu vou tendo uma diminuição drástica da temperatura conforme eu me propago, chegando inclusive a climas extremamente frios o ano inteiro. São os famosos climas frios de montanha. Isso é bem importante, tá, gente? Quando eu olho para a zona tropical, eu falei no início dessa aula que a zona tropical é uma zona de climas quentes e úmidos. Perfeito? Quando eu vou olhar para a zona tropical a partir de uma grande montanha, eu posso, mesmo nessa zona quente, ter climas frios, que é o caso dos climas azonais. Não respeitam a zona, não respeitam a característica fundamental da sua zona. Fechou? A altitude também influencia diretamente a questão da pressão atmosférica. O que significa isso? Quanto mais alto a coluna de ar pressionando aquele ponto é menor. Quando eu estou mais próximo ao nível do mar, a coluna de atmosfera, o peso da atmosfera é maior. Então anotem isso também. Quanto mais alto eu sigo no meu clima, menor a pressão atmosférica. Isso é um outro fator bem importante. O ar é mais rarefeito, a pressão é menor e a temperatura também é menor. Tem uma leizinha bem simples, né? Quanto mais alto, mais frio. Fechou? Outra questão que é muito importante que vocês têm que saber é a influência das correntes oceânicas. E aí eu já vi muito aluno treinado se atrapalhar bastante nisso. As correntes oceânicas são grandes massas de água que se propagam trazendo características de temperatura principalmente. Então o que acontece? Quando essas massas de água se deslocam vindas do Equador, elas geralmente estão aquecidas. Lembrem, o Equador tem uma disponibilidade de energia muito maior. Então elas vindo mais aquecidas, elas jogam umidade e elevam a temperatura do espaço mais próximo. É o caso, por exemplo, da costa brasileira.
A costa brasileira tem uma influência da corrente sul-equatorial que vai entrando nessa área, também chamada de corrente do Brasil, quando ela se espraia pela nossa costa, e ela joga muita umidade e eleva a temperatura. Não é à toa que se desenvolve no Brasil uma floresta. Aproveitando essa temperatura, aproveitando essa umidade, nós temos a Mata Atlântica. Por um outro lado, quando a corrente é fria, ela faz o fenômeno inverso. Gente, qualquer oscilaçãozinha mínima na temperatura da superfície do oceano é o suficiente para impactar violentamente a nossa atmosfera. É nesse sentido que, conforme as correntes frias se propagam, elas vão retirar a umidade do ar. A massa de ar vem úmida, toda carregada de umidade, passa por cima dessa superfície fria do oceano, automaticamente vê a sua umidade condensar e precipitar. Chove bastante e quando a massa de ar chega no continente, ela já está seca. É por isso que a gente pode dizer que correntes frias causam desertos ou climas semiáridos, beleza? Elas retiram a umidade do ar. Se eu olho para a costa oeste da maior parte dos continentes, eu vejo esse exemplo, né? Vocês têm o deserto da Califórnia, vocês têm o Atacama, vocês têm o deserto da Namíbia. Diversos são os exemplos que a gente vai encontrar que têm influência, sim, do fator correntes oceânicas. Por um lado, pode trazer vegetação, pode trazer umidade, aumentar a temperatura. Por outro, pode baixar a temperatura, pode também trazer climas secos. Beleza? Um dos últimos fatores que a gente precisa saber é continentalidade e maritimidade. Lembra que no fator vegetação eu falei que a umidade, a água, tem a capacidade de reter energia? Isso é muito importante para esse fator, gente. Quando eu estou perto de cidades litorâneas, cidades mais próximas do mar, cidades marítimas, significa que a radiação, a energia que o Sol disponibiliza para aquele espaço, vai ser retida na água e vai demorar para se dissipar. Isso faz com que lugares próximos do mar tenham a tendência a menor amplitude térmica. É aí que vocês entendem aqueles famosos climas oceânicos ou litorâneos. Tropical litorâneo, temperado oceânico, que são exemplos de climas que têm a característica do tropical e do temperado, mas são influenciados por uma menor amplitude térmica e maior umidade. Beleza? Por um outro lado, se eu tenho uma dinâmica muito forte, muito concentrada de continentalidade, ou seja, não existe nenhum grande corpo d'água, nenhuma massa vegetal para me disponibilizar umidade, eu começo a perceber o fenômeno contrário. Uma maior amplitude térmica se instala. O verão atinge temperaturas mais altas e o inverno temperaturas mais baixas. Essa oscilação é extremamente intensa. Lugares mais continentais têm picos de temperatura, né, muito elevados e também tem temperaturas de inverno muito baixas. Beleza? Quando a gente analisa a relação da temperatura com a pressão, ambientes quentes tendem a formar centros de instabilidade atmosférica, ou seja, centros de baixa pressão. E isso é muito importante. Ambientes mais frios, quando eu tenho uma superfície, né, continental mais resfriada, eu tendo a formar dinâmicas anticiclônicas, dinâmicas de alta pressão. Por que eu estou falando isso? Porque vocês têm um clima famosíssimo no mundo, que é o clima de monções. As monções que predominam no Sudeste Asiático e em partes da Ásia Meridional são totalmente guiadas pela continentalidade. Durante o verão, se forma no meio do continente asiático um centro de baixa pressão, atraindo os ventos úmidos do Índico, promovendo pluviosidade. Durante o inverno, eu tenho uma dinâmica de alta pressão se manifestando e aí eu gero, né, uma estação mais seca. Beleza, gente? Então, esses são os principais fatores climáticos que vocês têm que saber na estrutura de um clima. Comenta aqui onde vocês moram, qual é o clima que vocês moram e quais são as principais características dele, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram, beleza? Valeu, pessoal!